Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Conexão Diálogo. Estamos em novembro, mês das promoções da Black Friday, e o nosso bate-papo de hoje é sobre um tema fundamental para todos os cidadãos, o direito do consumidor. Afinal, o que o consumidor precisa saber para não ser enganado no dia a dia, principalmente em tempos de falsas promoções, a famosa Black Fraud? Quais as garantias e implicações do CDC, Código de Defesa do Consumidor, e a quem você deve recorrer quando se sentir lesado em uma relação de consumo? Esses e outros assuntos daqui a pouco após a nossa vinheta. Informação, entretenimento, cultura, negócios, saúde, educação e fé. No ar, Conexão Diálogo com o Dr. Paulo de Tarso. Mais que um podcast, um debate sobre a vida. Oferecimento Wiki Telecom, a maior operadora de telecomunicações do Maranhão. Cell Dental, centro especializado em atendimento odontológico com qualidade e excelência. Instituto Brasileiro de Serviços Médicos, IBMED. CB2Go, o sabor especial do café mineiro, na melhor cafeteria de São Luís. Realização S23 Produções. Conexão Diálogo com o Dr. Paulo de Tarso. Nosso convidado de hoje é o Dr. Rosinaldo Mendes. Ele é advogado, professor universitário, especialista em Direito do Consumidor, doutor honoris causa em Direito do Consumidor pela EBWU dos Estados Unidos e atual presidente da Comissão de Direito do Consumidor da OAB Maranhão. Com mais de 25 anos de carreira jurídica, Dr. Rosinaldo tem se dedicado à advocacia, principalmente à defesa do direito do consumidor, atuando na orientação e conscientização da população sobre seus direitos nas relações de consumo e dividindo também sua rotina com o ambiente acadêmico onde é professor universitário. Na conversa de hoje abordaremos vários temas de grande relevância, inclusive Black Friday ou Black Fraud. O que o consumidor precisa saber para não ser enganado? Seja muito bem-vindo, doutor Rosinaldo Mendes, suas considerações iniciais. Primeiramente, obrigado, boa noite a todos. E mais uma vez agradecer pelo convite. É sempre um prazer a gente poder contribuir com o conhecimento em relação aos direitos dos consumidores, né? Nos dias atuais, com tanta informação na rede, com tanta disponibilidade de pesquisa, o consumidor ele ainda é violado nos seus direitos em várias situações, seja nas compras pela internet, seja nas compras que eles pedem de sites que vêm de fora do país, ou nas compras presenciais, alguns direitos dos consumidores continuam sendo violados. E nós vemos isso todos os dias. Se você pesquisar, todos os dias a Justiça recebe milhares e milhares de reclamações, o PROCON recebe muita reclamação, o consumidor.gov, o site Reclame Aqui. Então, a gente tem aí uma enxurrada de reclamações e nesse mês de novembro, nós temos o mês todo, né? Antigamente, nos Estados Unidos, começou como o Black Friday nos Estados Unidos, era uma única sexta-feira, né? Sim. De promoções. Era aquela sexta-feira de promoções imperdíveis. E aí o Brasil traz essa ideia de Black Friday e começa a fazer o mês todo de Black Friday. Sim, sempre no Brasil tem uma diferença. E na última sexta-feira do mês é que faz aquela promoção. E como no Brasil tudo se copia e se transforma, né? A Black Friday, ela precisa ter uma certa cautela. Nós que defendemos o direito do consumidor, nós costumamos apelidar de compre tudo pela metade do dobro do preço, né? Sim, sim. Que é uma coisa que acaba sendo bem preço. Inclusive o Senacom, né? O Procon, os Procons, o Senacom, eles fazem uma investigação preliminar, porque muitos comerciantes, o que que eles fazem? Nas 2 semanas que antecedem a Black Friday, eles costumam elevar o preço, Mais do que o dobro, né? eles costumam elevar o preço para quando chegar na Black Friday dizer que tem desconto da metade, mais da metade, 70%. Mas na verdade foi elevado o preço.
E como é que os PROCONs fazem para pesquisar isso, para punir quem está cometendo crime? Porque é crime, né? Sim, Crime contra a economia popular. Eles fazem de uma forma porque eles têm a manutenção das pesquisas. Aqui no Brasil nós temos o IDEC, Instituto de Defesa do Consumidor, que ele tem pesquisas continuamente, principalmente da cesta básica, para manter ali o consumidor informado. Então, quando acontece isso, eles sabem quem são os órgãos e as empresas que estão cometendo crime ali, porque sim. eles têm um controle desses preços, né? Eles vão avaliando todo o tempo, né? Vão avaliando. O que é lamentável. De antemão, antes da gente começar mesmo na Black Friday, Black Fraud, é lamentável que tudo no Brasil que chegue tem um objetivo de enganar o consumidor, né? Porque o consumidor é a força motriz do comércio, né? É o consumidor que gera tudo, que mantém o comércio vivo, que mantém as vendas, mantém empregos, né? O consumo Isso. leva a isso. Mas parece que aqui no Brasil a gente. E não é a população, na verdade, é levada a isso, no meu entendimento. Mas, doutor Rosinaldo, o senhor tem uma carreira sólida dentro do direito, e eu gostaria que nós começássemos falando um pouquinho sobre a sua trajetória pessoal. Você é daqui de São Luís, nasceu aqui, aonde? Qual bairro? Na verdade, eu tenho uma situação. Meu pai era funcionário público do DNR, Sim, que hoje é atual DENIT, né? sim, Então, o meu pai, eu nasci no município de Santa Rita sim, e é, logo após o nascimento, meu pai se mudou para São Mateus sim. e me registrou em São Luís. Poxa, é uma salada que ele fez, né? Então, eu me criei em São Mateus. São Sim, Mateus. Me criei até os 10 anos de idade, até os 10 anos de idade em São Mateus do Maranhão. sim, E então eu vim para São Luís em 1982. De São Mateus do Maranhão, nós mudamos para Zedoca e de Zedoca São Luís. Então, eu estou em São Luís desde 1982. sim, E a minha trajetória ela começa na área de topografia. Então, em 1982, comecei a trabalhar fazendo diárias, e trabalhando numa empresa que fazia topografia e projeto de estradas. Você Né? tinha o quê? 18 anos, 17? Eu comecei a trabalhar com. Na verdade, eu comecei bem antes, né? Comecei bem antes. Com 13 anos, eu trabalhava lá em Zedoca, na clínica Dr. Afonso Cleomar Souza de Barros, que é uma clínica particular, mas é, eu comecei meu trabalho lá. Sim, E aí trabalhava e depois para ajudar a família também, né? Quando eu cheguei aqui em São Luís, eu fui trabalhar inicialmente como peão nessa área de topografia. sim. Pesado mesmo, trabalho pesado, carregando Sol, aquele negócio todo. sol, era mato e carregando equipamentos no ombro e tudo mais. Sim. E como Deus é bom, eu aprendi rápido. Então eu aprendi a área da topografia rápido, É aquele teodolito? tem um nível e tem um teodolito. Hoje O são nível é estações, aquela né? que segura assim, Aquela é a régua a régua do teodolito, né? Que o para cara fica você, lá. tanto do nível como do teodolito. Mas Hum, hoje nos dias atuais chamam-se estações, né? Hoje se trabalha com prismas, com estações fixas, sim, é sim, muito mais fácil. Mas na época eu comecei com aquilo ali. Então eu fui ajudante, depois eu entrei para. Aí nós fomos trabalhar num projeto de estrada. Eu fiz um projeto de estrada de Paulo Ramos a Lago da Pedra. Ali eu trabalhei naquele projeto de estrada ali. sim. Passei já ali. Pois é, ali era mato. Aí a gente cruzou fazendo cortando o mato e fazendo a Sim, topografia. E depois eu entrei na Andrade Gutierrez. Entrei na Andrade Gutierrez em 87 e fiquei até 91. Então, quando eu entrei na Andrade Gutierrez, eu fui aprender topografia de fato. No projeto de estrada, eu era nivelador. Quando eu entrei na Andrade Gutierrez, eu fui passar por uma classificação. Aí eu fui de ajudante a nivelador nível um, 2, 3 e fui para topógrafo na Andrade sim, Gutierrez. Então eu percorri essas 4 fases. Aí você pergunta assim, como é que você sai da área de engenharia e vem parar no direito, né? sim, sim. Vamos chegar lá. Calma aí, Chega calma lá, né? aí. Olá, pessoal. Vocês que estão assistindo esse podcast Conexão Diálogo, nós queremos pedir para vocês que estão gostando do conteúdo que é feito com muito profissionalismo, muita capacidade, se inscreva, dê o seu gostei ou não gostei e comente também. Isso é muito importante para nós. Depois que você fizer isso, continue assistindo o nosso conteúdo. Um grande abraço.
Aí, como foi que você escolheu esse caminho? Em que momento você percebeu que o direito era melhor ou foi algo orientado por Deus, que até então você não era Hum, cristão, né? Cristão assim, não era da igreja ainda. Não. Inclusive, eu passei antes do direito, eu ainda tive o comércio no meio, né? Sim, Eu saí da Andrade Gutierrez em 91 e eu era recém-casado, tinha casado com 21 anos, e minha esposa, a gente era vizinho do chefe de cobrança do Armazém Paraíba, né? E saudoso ou ainda existe uma é, não, o Armazém Paraíba, ele aqui, uma parte do Maranhão e Pará e Tocantins fechou tudo, Sim, mas por decisões dos donos mesmo, quando ainda eram vivos ainda. sim. Os dois patriarcas já morreram, né? João e Valdecir Claudino já faleceram já. E aí a minha esposa falou com a mãe do Cardoso, na época, que era chefe de cobrança, e ela pediu se ele podia arrumar um emprego para mim, né? Então eu fiquei um mês desempregado só. Saí da Andrade e entrei no Armazém Paraíba logo em seguida. Aí lá eu passei 20 anos. Foram Olha, 19 anos e uns meses completos. E como foi que eu conheci o direito? O meu sogro e minha sogra são advogados. Antônio Carlos Pinheiro e Marilene Ribeiro Pinheiro são advogados. E quando eu me casei, meu sogro tinha uma biblioteca bem grande. O escritório dele sempre foi muito. Ele é um estudioso e uma pessoa muito sábia, inteligente dessa área. E o que que eu fiz? Eu comecei a ler. Inicialmente eu não tinha estudo, eu tinha só a quarta série primário. E eu comecei a ler livro de autoajuda. Eu comecei, olha só como Deus é bom. pegou logo. Meu primeiro livro foi do pastor americano Norman Vincent Peale, né? O Poder do Subconsciente, né? E aí eu comecei a ler. Sim. Comecei a ler e no comércio eu comecei a fazer cursinho também. Estudava à noite? Estudava à noite. Fiz o supletivo primeiro e segundo grau em 2 anos. Eu até brinco assim, eu disse, olha, eu economizei no tempo de estudo, né? Porque em 2 anos eu Usou uma concluí. ponte, né? Usei uma ponte. Lógico que isso tem prejuízos, isso não se conta vantagem disso, porque o Sim. normal é estudar mesmo para você adquirir o Ano a conhecimento ano, né? ano a ano, né? E aí eu comecei a fazer cursinho pré-vestibular e estudava à noite. Como eu era comerciário, eu tinha carteirinha do Sesc, eu fazia cursinho baratinho lá no Sesc, né? Sim. Sesc fazia cursinho. Foi quando na UFMA, eu comecei a fazer economia, porque eu passei como excedente na primeira e fui chamado no segundo semestre, né? Sim. E aí eu vi que não era o que eu queria. Aí eu Na desisti. economia, né? Economia. E aí já começava a ler direito também algumas coisas, né? Começava bastante. Mas eu só fui passar para direito mesmo. Aí veio a sobrecarga de trabalho, muito trabalho, evoluir dentro da empresa também. Eu só fui conhecer direito mesmo em 2002 que eu comecei o curso de direito. Então, fiquei de 2002 a 2006, me formei no Sim. Selma. Mas todo o tempo trabalhando no comércio, lógico, O para tempo todo. sustentar a família, né? Inclusive aqui, eu sempre falei isso, agradeci, mas assim, eu tenho uma gratidão eterna com o seu Valdecir Claudino, porque o seu Valdecir Claudino, quando eu fui procurar ele para pedir para ele me dar uma bolsa, ele conversou comigo, como nós estamos conversando aqui, e eu contei minha trajetória, e eu era empregado dele. E quando eu contei toda a minha trajetória, ele virou para mim e disse assim: você quer alguma coisa com a vida? E ele pegou e me pagou os 5 anos do meu curso. Olha só. Mas olha, uma coisa interessante que é assim: o seu Valdecir Claudino era o dono da empresa, era milionário. Mas sabe por que ele pagou meu curso? Ele chamou o tesoureiro e falou assim: Aguiar até hoje é vivo, ele deve lembrar disso. Ele disse: Aguiar, o Rosinaldo vai mandar os boletos da faculdade dele aqui para você, por e-mail. E você, do meu prolabore, da minha retirada, você tira o pagamento da faculdade dele. Quer dizer, foi uma coisa pessoal, né? Não foi Pessoal, empresarial. não, foi pessoal mesmo. Uhum. Então, até hoje, tenho uma gratidão muito grande por ele. Inclusive,
em janeiro do ano de 2023, se eu não me engano, que ele morreu. Foi um dia difícil, porque assim, eu trabalhava junto com ele. sim. Eu era uma das pessoas de confiança dele para algumas coisas que ele precisava fazer aqui em São Luís na empresa. Eu desenvolvi um projeto, quando eu me formei, eu desenvolvi um projeto de direito do consumidor. A empresa trabalhava com o consumidor, mas quem atendia os consumidores era os vendedores, o gerente e tudo. E eu desenvolvi um projeto de instalação de uma central de atendimento ao cliente no Armazém Paraíba. Então eu fui responsável para. Ah, você continuou trabalhando no Continuei, Armazém Paraíba, ou continuei para o Armazém Paraíba, né? para o Armazém Paraíba. Sim, E o que é interessante é porque assim, eu me formei, tirei meu OAB e continuei trabalhando no Armazém Paraíba. sim. E um dia, quando eu tirei meu OAB, o seu Valdeci festejou muito porque era uma vitória que assim, Dele também, né? dele Já que ele também investia nisso. investia nisso. E ele me fez a seguinte pergunta: Rosnaldo, o que que você vai fazer depois de se tornar advogado? Aí eu falei assim: "Ó, seu Valdeci, eu vou continuar trabalhando para o senhor, é uma das maiores empresas de varejo do país. Aqui eu tenho como continuar minha carreira." Sabe qual foi o conselho que ele me deu? Ele disse assim: não faça isso. É mesmo? Ele disse assim: não faça isso. Por quê? Porque ele disse que dentro do Armazém Paraíba eu não tinha como crescer na área jurídica, porque o Armazém Paraíba tem um jurídico interno dele. E o jurídico interno é comandado pela doutora Virgínia, que é advogada, filha, né? E o que que acontece? Ele tinha um jurídico interno, mas o jurídico interno tinha os cargos limitados, Sim, porque ele tinha contratações de escritórios externos para fazer o serviço. sim. Então, de fato, a minha carreira ia ficar limitada a um certo nível. E ele sabiamente, eu acho que como um pai, ele disse: não faça isso. O conselho que ele me deu foi: invista na sua carreira. E aí, um belo dia, em 2010, eu já tinha definido qual seria a minha carreira realmente. Eu queria advocacia, eu gostava da advocacia. E aí eu liguei para ele, e tinha uma mudança se desenhando dentro da empresa para eu mudar de cidade. E aí eu pedi para a pessoa me dar um tempinho. Aí eu peguei o telefone, liguei para ele e perguntei para ele: o senhor se lembra do conselho que o senhor me deu? Ele disse: lembro. Eu disse: chegou a hora. Queria que o senhor me desse minhas contas porque eu vou investir na minha carreira. E aí eu tinha conversado com um colega daqui de São Luís, que o escritório dele ele é sócio, é um dos maiores escritórios aqui de São Luís, ele é sócio. Eu perguntei assim para ele: se eu quiser trabalhar no teu escritório, quanto é que vocês pagam o salário para um advogado? Aí ele me fez a seguinte pergunta: quanto é que tu ganha no Armazém Paraíba? Quando eu disse quanto eu ganho no Armazém Paraíba, ele disse assim: tu é doido? Lá tu ganha muito mais do que aqui como advogado. É mesmo. Aí eu falei assim: tá bom, e se eu montar meu escritório? Ele falou assim: ah, se tu montar teu escritório é diferente. Tudo depende de ti. Você vai fazer a sua carreira. E assim eu fiz. Montei meu escritório. Sim, Então eu vivo da advocacia desde 2010. sim. O interessante é que o seu João Claudino era um homem visionário, né? Assim, Sim. apesar de tudo, ele era um homem muito honesto Seu com João, seu os outros, Valdeci. né? João Claudino e Valdeci Claudino, eles têm uma história assim, é uma história muito bonita pela força de vontade, pela inteligência e pela visão de futuro. Olha, é impressionante como eles montaram um império com uma visão de futuro muito além do tempo deles. Sim, sim, sim. Muito além do E tempo a gente deles. estava conversando agora, ó, como ele administrava uma empresa gigante dessa, espalhada por vários interiores do Maranhão, vários estados do Brasil, né? Sim, Com, com, com a tecnologia da época, que era fichário, era é. consultoria de ficha, né? Isso. E analisar crédito. Eu acho que esse tempo que você passou lá influenciou o teu direito do consumidor também, assim, Sim, de gostar do direito do consumidor, porque trabalhou a era, vida era, toda era o praticamente com dia isso. todo com isso. É, É. E quando eu saí de lá, eu trabalhei na análise de crédito, e quando eu saí de lá, eu era subgerente da maior loja aqui de São Luís, né? Então, eu cheguei e trabalhava diretamente com vendedores, com equipes e com clientes. O dia todo era trabalhando com clientes. sim, sim, sim. Isso influenciou.
E outra coisa que influenciou também a minha carreira é que hoje eu advogo na área empresarial, então meu escritório é da área empresarial. Mas por que isso? Porque eu aprendi a parte de RH, aprendi a trabalhar com cobranças, aprendi a trabalhar com gerência, porque eu era subgerente, trabalhar com equipes, trabalhava com uma equipe de 40 vendedores. Então eu aprendi a trabalhar com produtos, aprendi a precificar, colocar preço nas coisas. Quer dizer, foi uma escola total. A Passei por aí foi uma grande escola, uma Sim, grande escola. sim, sim. Quer dizer, você conseguiu ter a visão da empresa de fato, né? Não era só venda, era É, uma série de coisas que você via a empresa completamente, como ela é, né? dizendo, é. Tanto é que hoje no meu escritório eu vendo muito bem o meu Sim, serviço usa toda a técnica do Paraíba lá, né? de vendas, exatamente. Vende o tempo todo. E eu acho assim, é uma suposição minha, que você aprendeu a dar valor para o cliente em si, né? Porque o cliente é que gera, que gira o Exatamente. comércio, o cliente que é Exatamente. a- o movedor, a roda maior que move o comércio, né? Então, É, não sei, a gente vai conversar mais para frente, como são em outros países, né? Se tem algum código de defesa do consumidor. Mas veja que no Brasil nós precisamos editar um código do consumidor para garantir o direito do consumidor. é. Coisa que parece. Mas sobre isso aí a gente pode até falar um pouquinho logo, depois pode se aprofundar. Sim, Mas o senhor sabia que o nosso Código do Consumidor chegou com 30 anos de atraso aqui? outros países já têm esse O, código. o direito do consumidor ele é originário dos Estados Unidos, né? Sim, John Kennedy, com o seu primeiro discurso de posse, ele fez uma carta de recomendação ao Congresso americano que votassem quatro direitos básicos, que era o direito à vida, direito à segurança, direito à informação e o direito de escolha. Esses quatro direitos básicos gerou a defesa do consumidor nos Estados Unidos. sim. Mas eles têm um código definido? Não, Tem, tem. tem. Então, o direito do consumidor nasceu nos Estados Unidos. Com 30 anos nós chegamos no Brasil e nós copiamos aí parte do que o discurso de John Kennedy fez e o Congresso americano aprovou. E aqui em 1978 nasceu o Procon São Paulo, Sim. antes do Código do Consumidor. Antes do Código do Consumidor. Foi 82, é? É 89, não. 78. O Código de Defesa? Não, o Não. Código O do Código de Defesa eu Consumidor acho que é é 80, 90. 90, 90. 90, é. Então, em 1978, nós tínhamos o Procon São Paulo. De 78 a 90, nós tivemos legislações esparsas, né? E aí, em 1990, nasce o Código do Consumidor. Só que o nosso código ele é uma legislação tão atual e tão boa que ele influenciou mais de 30 países depois do Código do Consumidor. Sim, A maioria dos países latino-americanos aqui copiaram o nosso código sim. para levar a legislação Mas para ele lá. ainda tem alguma coisa para regulamentar? É porque o direito do consumidor ele é dinâmico, Sim, ele evolui constantemente. sim. Então, o senhor vê, por exemplo, o código nasceu quando ainda Internet. não tinha internet. Um exemplo claro disso aí é que o artigo 49 ele fala do direito de arrependimento. Sim, O direito de arrependimento é porque eu estou comprando uma coisa que eu não estou vendo na minha mão ali, eu não estou vendo. sim. E o senhor sabe como foi baseado em quê? Nos antigos catálogos. O Instituto Universal Brasileiro era Sim, o quê? Hermes. Hermes, Instituto Universal, A própria Tupperware, né? Tupperware. Então você olhava o catálogo, perfumes, né? Perfumes. Você olhava o catálogo e aquela imagem era muito bonita, porque ela era o quê? Ela era uma imagem que ela era preparada, Meramente ilustrativo. ilustrativa, mas ela causava uma boa impressão Sim, para o consumidor. E aí você escolhia aquele, esse produto aqui está bonito, eu vou comprar esse produto. Mas quando esse produto chegava na sua casa, ele tinha uma distorção da realidade do que você escolheu. sim. Com base nisso, se criou o artigo 49, que é o direito de arrependimento, que é 7 dias para você se arrepender e devolver aquele produto. Na loja física, né? Porque parece que alguns É o sites têm contrário. 30 dias. Não, é exatamente o contrário. Esse direito de arrependimento de 7 dias é para quem compra fora do estabelecimento comercial. Ah, é? É para quem compra pela internet, pelos sites e tudo. É porque às vezes eu compro em sites que eles me dizem que eu tenho 30 dias
para devolver se eu me arrepender, exatamente por causa da demora do É, traslado, né? Do vai hoje, para lá. hoje eles fazem isso por causa da demora do frete, mas Sim. o direito dos 7 dias, ele é na hora que o senhor recebe. Ah, sim, Ele, começa a co- contar, né? ele começa a contar do recebimento. Sim, ah, sim, entendi. É do Isso é recebimento, bem para esclarecer para as é pessoas que às vezes interessante isso. não sabem isso. Eles pensam que é do dia que eu É, comprei na loja lá. o senhor quer ver uma coisa que os empresários fazem que é mera liberalidade, mas eles fazem errado? Sim, Qual é a situação? Se eu comprar pela internet, eu tenho 7 dias para me arrepender a partir da entrega, do meu recebimento. sim, 7 dias para frente, corridos, não é prazo dia útil, não, sim, é sim. corridos. E a maioria dos empresários que vendem na loja física estão dando esses 7 dias. Por que que eu digo que é mera liberalidade? Porque o empresário, ele não é obrigado a dar prazo quando eu compro a mercadoria e testo na hora que eu Sim, recebo. Comprei esse equipamento eletrônico, testei e levei na hora. O direito do consumidor, ele me diz que eu não tenho direito a prazo de arrependimento. Eu só tenho direito à troca se tiver defeito no produto. E o que é defeito? Defeito é algo que impede o funcionamento do produto. sim, Porque o código ele tem uma linguagem, ele tem chamado vício e defeito. sim. O vício existe correção. Por exemplo, meu liquidificador eu Não está comprei, ligando. ele está ligando, mas não está triturando. Sim, Aí eu levo para assistência técnica e vai lá e corrige. Isso é vício. O defeito é quando eu comprei o liquidificador e ele não funciona, não liga, não faz nada. Esse é um defeito de fábrica. sim, Eu tenho direito à troca. sim, Se eu ver carro, você já viu várias chamadas de recall, né? sim, já. Essa chamada de recall é defeito de fabricação. Sim. É um vício que pode causar acidente. Por exemplo, a, a Toyota chama muito para fazer isso, porque a Toyota ela divulga mundialmente quando tem É, recall. Então, por exemplo, aviso, televisão, aí o sites, que que eles fornecem? Eles fornecem o ano de fabricação, o lote e o chassi. o chassi. Quem tiver um carro com essa chamada tem que levar imediatamente para fazer, e é de graça. Mas a propósito disso, doutor, acho que vai ser interessante para quem estiver vendo. Carro. A gente compra, às vezes, a loja promete lá, a concessionária, 5 anos de garantia. Já Sim. aconteceu comigo, certo? 5 anos de garantia. Aí, acontece um problema no carro. Inclusive, eu estou com esse problema. E eu vou na loja buscar assistência técnica. Ele me diz: não, essa peça não está incluída. Aí eu fico em dúvida. Isso não seria propaganda enganosa? Porque quando eles me vendem, eles dizem eles não dizem o que é. 5 anos. Aí depois, no manual, eu vou ver, eles vão, não, está aqui no Tá manual, explicando, né? está explicando o que que é. Olha só, o Código do Consumidor, ele trata lá no artigo 37, ele trata das práticas abusivas, Sim, inclusive dentre elas venda casada e tudo mais. Mas o que que é uma prática abusiva? É quando ela traz algo que aquela boa-fé do consumidor é violada. sim, Por exemplo, quando o senhor é atraído pela garantia, o senhor está entendendo o quê? Que 5 anos é uma boa garantia. é, Então o senhor vai lá e diz, "Ó, se concessionária tal só dá um ano e essa aqui dá 5 anos, eu vou comprar nessa aqui." sim, O que que é prática abusiva? É aquela letrinha miúda que não deixa o senhor ler os seus direitos lá, que a garantia é somente sobre o motor. Eu sim, vou dar um exemplo aqui não vou falar a marca, mas vou dar um sim, exemplo de uma concessionária. Tem uma concessionária aqui que não é brasileira, né? Mas aqui no Maranhão ela tem, que ela dá 5 anos de garantia no motor e nos principais componentes do motor. E ela agora está estendendo mais um ano, ela está estendendo a garantia também de 5 anos para a pintura do carro. E você diz assim, poxa, maravilha, eu vou comprar aqui, porque eu tenho 5 anos de garantia no veja motor só, e na pintura 5 anos. Aí o que que tem lá dizendo? E aí, isso é importante que eu vou falar aqui. sim, Se você for comprar qualquer coisa que lhe dá garantia, você tem que ir lá nas excludentes da garantia. O manual, no contrato, está dizendo: exclui-se a garantia se
se você levar em qualquer oficina que não seja autorizada e fizer qualquer serviço que viole a garantia, você é excluído da garantia. sim, Um exemplo, tem muita gente que compra. Vou dar um exemplo aqui hipotético, né? Que é sim, muito difícil acontecer isso, mas vou dar um exemplo hipotético. Você comprou uma Mercedes, né? Só que a Mercedes, a manutenção é muito cara, não é isso? sim, E aí você tem que levar a Mercedes para fazer a revisão periódica. Aí você olha assim, nossa, mas a revisão periódica da Mercedes é muito cara. Eu vou levar bem aqui na oficinazinha do Zé, que lá ele faz a mesma revisão pela metade do valor. Você vai violar a garantia. sim. Então, o que que o consumidor tem que ficar atento? Eu vou comprar com uma garantia longa, você vai lá no contrato e peça para ler as excludentes da garantia. Que quando ela diz excludente de garantia, ela vai dizer também o que Entendi. cobre e o que Mas exclui. e quando eles anunciam isso, só para tirar uma dúvida? Porque muitas dessas lojas anunciam 5 anos de garantia. Quer dizer, eles estão me atraindo por causa do tempo de Faz o tempo. garantia. Não é? Eu sou obrigado a perguntar para eles, eles me atraindo pelo tempo, quais são os excludentes da garantia? Eu, como O, consumidor, sou não. obrigado a O perguntar para que eles. acontece? O Código do Consumidor ele fala que a propaganda ela deve ser clara e ostensiva. Sim, Eu vou dar um exemplo. Essa sua dúvida ela se encaixa perfeitamente na publicidade. sim. Então, se o senhor, por exemplo, olhar um outdoor lá que fala assim, damos 5 anos de garantia no seu veículo tal. O senhor tire uma foto daquele outdoor e guarde. Por quê? Porque o senhor foi atraído por aquele outdoor que Ah, falava 5 anos. Se o senhor comprou esse carro e não foi falado para o senhor na hora da venda, nem demonstrado claramente através de cartazes, de peças publicitárias, que a garantia era somente sobre isso, sobre aquilo, então a informação não foi precisa. sim. O que que nós chamamos isso? Falha, falha na informação ao consumidor. A informação para o consumidor ela tem que ser bem clara. Um exemplo, o senhor vai numa loja de roupas e lá tem assim, peças do mostruário. Não Sim. trocamos porque ela já tem, você está comprando mais barato porque ela já Sim, tem não. mostruário. O consumidor também, ele, algumas coisas ele sabe, né, doutor? Então, se essa informação estiver muito clara, você não vai ter o direito. Mas se, por exemplo, você vai numa loja de eletrodoméstico, aí lá tem os mostruários. Aí você escolhe uma geladeira. Maravilha, escolheu, pagou pela geladeira. Quando a geladeira chega na sua casa, chega a geladeira que estava no mostruário. Arranhada, Aí você vai dizer, peraí, não, eu paguei foi por uma nova. Eu não comprei peça do mostruário. Se eu quisesse comprar peça do mostruário, eu ia pedir desconto. O sim. preço tinha que ser menor. Então, isso é que é prática abusiva. Eu posso lhe dar outro exemplo? Estou Sim, dizendo sim, coisas que já aconteceram no meu dia a dia sim. e que me deixam profundamente chateados com isso. Por exemplo, a gente vai numa loja, aí o cartaz lá da loja diz assim, ó, 60% de desconto, vamos dar um exemplo, 60% de desconto em tal produto, certo? Aí eu entro, tá lá escrito, 60% de desconto em tal produto. Eu vejo lá o produto, R$ 200, eu boto 60%, R$ 120, vou pagar 80. Quando eu vou, não é isso aí a matemática? É, Isso aí. Quando eu vou pagar, eu pergunto para o vendedor, é 80. Ele diz, não, isso já está com desconto. Isso é prática abusiva, é fraude. não, boa pergunta. Boa pergunta, só que assim, o que que eles costumam fazer? Aí eu acho que essa pauta já é uma pauta de Black De Friday. Black Friday. O que que tem que constar no cartaz? Na etiqueta, inclusive não é nem no cartaz, tem que constar na etiqueta do produto. Sim, Na etiqueta do produto tem que constar as informações. O preço que era, o valor do desconto, inclusive em percentual e em moeda, sim, e o valor à vista. certo. Tem que constar isso na etiqueta. Às vezes eles colocam o cartaz com essa promoção. Isso quer ver uma coisa que ainda atrai o consumidor e que ele acaba pagando mais caro sem perceber? Sim, Gôndolas com roupas em promoção. sim, Aí na gôndola diz o seguinte:
a partir de valor X. E é uma fraude. E aí você pega a roupa despercebido, porque você está sendo atraído por aquele preço. E aí você vai lá, pega a roupa na gôndola, A partir de R$ 20, por exemplo, quando você chega no caixa, é 200. é 200. Então isso também é uma prática abusiva, Sim. porque ela engana o consumidor. E nesse caso, a gente reclama para como, aliás, como é que a gente comprova isso? Hoje é muito fácil de fotos, O ideal é fazer registro, né? registro. É o que? Através de boletim de ocorrência? Não, eu digo assim, o ideal é fazer registro fotográfico ou Sim, gravação para você provar que aquilo ali estava exposto. sim. É o exemplo que muita gente fala assim, eu vou no supermercado e encontrei um produto com vencimento, com a embalagem com vencimento ali Próximo ou já vencido? já vencido. O que que você faz? Você registra aquilo ali, porque os alimentos perecíveis, eles têm que ser vendidos até o vencimento, né? Sim. E é proibido vender produto estragado que seja impróprio para o consumo. Sim. O código E é proíbe isso. considerado impróprio para o consumo depois do vencimento, né? Depois do vencimento. Até o vencimento você pode consumir, Sim, sim. entendeu? Outra coisa, alimentos expostos inadequadamente. Presunto, por exemplo, tem muito lugar aí que você vai comprar o presunto, ele está fatiado, Sim, mas aberto no balcão no frio. vulcão frio. Será que aquilo ali tem higiene suficiente? Não tem. A gente sabe a resposta, não tem. Não tem Mas eles insistem em fazer isso, né? Porque eu que fazer acredito isso. que existe uma atuação do consumidor, né? Como é que a gente diz? Do PROCON. Existe Sim, atuação no PROCON e eles insistem, os comerciantes insistem em e fazer fazer isso. a coisa. Você sabia, eu trabalho com direito do consumidor há muitos anos mesmo, até antes de fazer direito. Sim, E o que mais me impressiona com o direito do consumidor é que quem sustenta o negócio é o consumidor. Quem faz a empresa crescer é o consumidor. E o mais impressionante é porque que as empresas, não vou nem falar o empresário, eu vou falar as empresas, elas continuam a tratar mal o consumidor. é impressionante isso, né? Continua até hoje. É, Ó, é mau atendimento, é produtos de baixa qualidade sendo vendido como se aquilo ali, você estivesse sendo enganado com aquilo ali. É entrega que não é realizada, preços vendendo um produto. é uma linguagem difícil do consumidor entender, né? Porque nem todo mundo entende É, aquela linguagem, né? não entende. Não entende. Tanto é que em 2012, né, teve um decreto que alterou a questão do contrato, que o contrato tinha que ter letra Times tamanho fonte tamanho 12. 12, eu me lembro disso aí. Por quê? Porque antigamente você pegava um contrato de telefonia, por exemplo, que você não conseguia ler. Era As letras, 8. eu não acho que nem 8, era um negócio impressionante. E hoje está assim. Outra coisa que transformou também em relação a isso, não sei se você já teve a experiência, quando você vai comprar pela internet, você é obrigado a rolar a leitura do contrato até o fim, Sim, para que botar você ali e concordo. concorde. Se você não rolar até o fim, ele não passa. É, Porque realmente, se você não lê, vai ficar evidenciado que você leu. E depois você não pode alegar desconhecimento. o problema é que é um contrato de adesão. Se eu não concordar, Não muda nada. não muda nada. E aí o código tem a proteção para isso. Sim, Lá no artigo 51, nós temos as nulidades sim. das cláusulas contratuais. E aí essa nulidade ela é interessante porque a nulidade de uma cláusula contratual ela pode ser feita de ofício pelo juiz a partir da provocação da parte. Sim, Então, por exemplo, ah, a telefonia me colocou um plano de fidelidade e o contrato é de 24 meses. Se eu cancelar com 6 meses, eu vou ter uma multa uma multa astronômica, exorbitante, é. exorbitante. O que que eu faço? O contrato foi de adesão, certo? Sim, Entro na justiça e falo para o juiz que aquela multa ela é desproporcional sim. ao tempo de Às vezes consumo. eu já ouvi falar assim, não em exatidão, números exatos, mas, por exemplo, que a pessoa pagava 150 na conta e se eu deixasse de pagar,
de consumir por 24 meses, eu pagaria 5 mil de multa, alguma coisa assim. Tem cláusulas abusivas. A gente chama de Sim, cláusulas abusivas, né? sim, As cláusulas abusivas, quando elas são provocadas em juízo, o juiz ele pode anular as cláusulas e beneficiar o consumidor. Como é que ele beneficia o consumidor? Ele investe o ônus da prova e a empresa tem que provar que aquilo que ela aplicou, ela está dentro de uma proporcionalidade, uma razoabilidade. sim. E aí o consumidor ele não pode ser prejudicado. Existe também uma razoabilidade quando se trata de enriquecimento sem causa. Ora, um exemplo hipotético. Eu pago uma telefonia de R$ 80, R$ 90 por mês de assinatura. Sim, Paguei aí 6 meses, 7 meses e quero cancelar a minha assinatura. Faz sentido eu pagar uma multa de R$ 1.200, de R$ 800? não, Não é proporcional. sim. Não tem razoabilidade. É. Não é proporcional. Mas também que os nossos consumidores, eles são acomodados, né? Não querem procurar justiça, né? Uma coisa assim que para defender os seus direitos, né? Até que hoje até está mais. Mas o que que acontece? Muita gente deixa de procurar justiça por causa do valor simbólico. Sim, O senhor quer ver uma coisa? Nós criamos algum tempo atrás, a legislação permitiu que quem ficasse mais de meia hora na fila, era o banco ia ter que. Você podia entrar com uma ação que o banco sim, indenizaria eu por me lembro. isso, danos morais. Mas só que isso, para a população, isso é rotineiro. Do dia 26 ao dia 10, os bancos estão superlotados o É tempo verdade. todo. Agora não, porque com os aplicativos você quase não precisa. Sim, Mas nos interiores, a boa parte da comunidade rural ainda usa os caixas as eletrônicos, agências, as agências. E nesse período é lotado. é verdade. Você não vai ficar menos de uma hora de relógio na fila. Então a população criou isso, colocou isso como uma coisa que insignificante. Vou dar um exemplo aqui. Quando nós começamos a estudar direito, nós estudamos a teoria tridimensional do direito de Miguel Reale. Sim, E o que é essa teoria tridimensional? É fato, valor e norma. Então, eu tenho um fato social que a sociedade estipula ali um valor para ele, aí o Congresso diz: opa, peraí, isso aqui tem que ser normatizado. Você leva para o Congresso, esse valor social se transforma em lei, né? E ele vira uma norma regulamentadora. sim. Fato, valor e norma. O valor social transforma numa norma, que passa a regulamentar a vida social. Acho que antigamente se chamava consuetudinária, né? Uma coisa que era costume social se transformava em lei. Até hoje, né? Não, mas o consuetudinário é da Inglaterra, que é Era, direito costumeiro. era. Até hoje ainda é assim lá. Aqui, Aqui não, se aqui perdeu. não, aqui nosso direito não é costumeiro porque nós temos a legislação, o direito ele passa pelo Estado Democrático de Direito, onde nós nos baseamos em leis. Sim, entendi. Então, o costume aqui, ele é uma coisa que rege a sociedade em algumas situações, mas para fins jurídicos é lei. É lei. Doutor, tem uma coisa aqui que a gente está no nosso tema aqui de Black Friday ou Black Fraud, não é? Eu acho que as pessoas têm essa dúvida também e a gente vai esclarecer quem estiver vendo. Se eu compro agora na Black Friday uma coisa num site qualquer, e esse site, qualquer lugar do Brasil que não seja aqui, na questão judiciária, qual é o local que vai se discutir juridicamente? Boa e excelente pergunta. O Código do Consumidor, o Código do Consumidor, a Constituição Federal e o Código de Processo Civil, eles definem o domicílio do consumidor, Sim, o domicílio do consumidor. Então, por exemplo, o meu domicílio do consumidor, ele é absoluto para eu defender o meu direito. Então, por exemplo, não importa se eu comprei pelo site de uma loja lá do sul, de São Paulo, Brasília, não importa. Se eu tiver de ajuizar uma ação, eu vou ajuizar aqui em São Luís do Maranhão, que é o meu domicílio residencial. sim, Esse direito é absoluto. sim. Quer dizer, mesmo que o contrato dele diga que
como é que a gente diz no contrato? Que é o O fórum fórum para para discutir discutir é em São Paulo, mesmo que diga aquilo, a cláusula ela é nula, nula. porque a Constituição e o Código de Processo Civil e o Código do Consumidor, eles dizem que é o domicílio do consumidor. Tá, isso é bom a gente explicar para o consumidor, as É, pessoas que estão assistindo, então que o fórum de discussão do seu direito de consumidor é o local onde mora o consumidor, mesmo que você compre no site, ok? ok. Beleza, doutor. Isso é bem esclarecedor nessa época Black de Black Friday. Friday ou Black Fraud, Black não é? Friday. Eu também, quem está nos assistindo, eu gostaria de esclarecer também, principalmente se for empresário, hoje o grande concorrente da loja física é a internet, não é verdade? Na verdade, ele não é só o grande concorrente, como ele fatura bilhões a mais do que a loja física. Que é a loja física. Se eu ter uma ideia, se alguém colocar hoje no YouTube ou no Google, coloca assim, qual o faturamento do e-commerce em 2025? Sim. Você vai simplesmente ficar assustado com o número. Cada ano Aumenta. aumenta muito, né? E por que aumenta? Vou dar um exemplo claro. Se eu hoje quiser me tornar um empresário para vender celular, Sim, eu vou abrir uma loja física, certo? sim. Em primeiro lugar, se eu tiver o ponto próprio, é bom, mas se eu tiver que alugar, eu já tenho o aluguel. Os custos físicos, né? Eu vou ter custo com a abertura da empresa, com o alvará de funcionamento, eu vou ter custo com o espaço físico, Reforma, né? reforma, manutenção, Adequação da preparação, loja. adequação de loja. Eu vou ter custo com funcionário, porque eu vou ter que ter alguém para o caixa, vou ter que ter alguém para atender, Sim. e vou ter que ter o gerente para estar lá, porque se eu não tiver que O estar. custo chamado custo Brasil, né? Que impostos é altíssimo, né? Os impostos já é consequência natural, já É, vem só. Mas eu vou ter um custo para manter uma loja física. E o senhor sabe como é que funciona o e-commerce? É, eu quero abrir loja para vender celular e acessórios. sim, Eu tenho o meu quarto da minha casa, tá espaçoso, o que é que eu faço? Faço umas prateleiras igual aqui no seu estúdio e compro os celulares e os acessórios e coloco ali. Quando o consumidor compra no meu site, ele também paga o frete. Então, em primeiro lugar, eu não tenho custo físico e quem paga o frete ainda é o consumidor. sim, Maravilha. Eu só vou ter o trabalho de colocar isso para entrega. sim, sim, E eu posso fazer isso programado no final do dia, todos os dias, ou 2 vezes, 3 vezes por semana, que assim seja, né? Então eu não tenho custo. Consequentemente, eu vou abrir um CNPJ? Vou abrir um CNPJ. E eu vou abrir um CNPJ para lojas virtuais. sim. O meu custo Consequentemente, reduz muito com funcionário, né? Com tudo. tudo, tudo. E aí E logicamente eu posso vender mais barato, já que meu eu custo, posso vender mais barato. Meu preço é mais acessível. sim. E isso quebra qualquer consumidor, qualquer loja física. É por isso que a gente não entende que a gente está discutindo aqui, como é que os empresários não percebem isso, né? Essa relação pessoal, cliente, vendedor, loja física e tal, e não passam a tratar o cliente de uma outra forma, para atrair o cliente para a loja física, já que ele quer manter a loja física, Sim. o empresário. É como se dissesse assim: vão embora daqui. Vocês que mantêm meu É, comércio, mas vão embora daqui e vão comprar em outro lugar. A gente fica sem entender mesmo. Que é, inteligência? Será que é inteligência artificial? não sei. Mas eu acho que algumas coisas ainda se sobressaem. Por exemplo, Sim, eletrodoméstico, se o senhor analisar eletrodoméstico, nas lojas físicas eles são bem mais caros. sim, São bem mais caros. E o que que elas estão fazendo? Olha, as grandes redes, né? sim, sim. Elas estão fazendo, você compra pela internet e recebe Eu já fiz isso mês passado. mês passado. Mês passado. É uma oportunidade de você ter o seu produto mais rápido, né? Sim, sim, Só tem que tomar cuidado com uma coisa. Eu compro pela internet e recebo na loja. Aí o lojista vai lá, carimba lhe entregando, não é isso? Mas sim, ele lhe entrega embalado, né? Não é verdade? E aí ele coloca lá que você não tem direito aos 7 dias. sim, Tá errado. Não é porque você recebeu na loja
que você perdeu o seu direito aos 7 dias de arrependimento. Você comprou pela internet. Isso tem acontecido muito e você pode É, entrar eu com. não Você, nem percebi você, isso pode, aconteceu com a você gente. pode reclamar, porque se tiver um probleminha durante esses 7 dias, você tem o direito de sim de. Ah, doutor, a pergunta que as pessoas não entendem. Essas empresas não têm uma assessoria jurídica que diga, olha, não pode fazer isso, vamos evitar problema, não façam isso, tratem o cliente direito. Então, será que não, eles não ouvem É, assessoria jurídica? eu já me fiz essa pergunta várias vezes. Sabe qual é a resposta mais adequada? Sim, É que, veja bem, quantos produtos eu vendo e quantos problemas eu tenho. Então, a proporção de lucro é milhares e milhares de vezes maior do que o problema que ocorre, matemática, né? matematicamente. Você quer ver o exemplo das companhias aéreas? Sim, Por que que elas continuam eles tratando, violam tanta por coisa, que que elas continuam tratando mal o passageiro? impressionante. Por quê? Porque no Brasil a gente precisa ter uma coisa que nos dá a liberdade, que é o direito de escolha. Você quer ver uma coisa? Partindo para a parte de energia elétrica, o senhor consegue contratar outra companhia para Não fornecer? consigo, porque nem eles deixam entrar. Mas o senhor sabia que para comprar energia para vir para o Maranhão tem um consórcio? Sim, não sabia. Então, por que que eles conseguem escolher em qual consórcio comprar a energia e por que que nós não temos mais de uma operadora funcionando? Pois é, pois é. Então, são Sei, coisas que o sei como é que Brasil, privatizaram e não permitiram que outras por entrassem, né? causa da É a legislação, legislação. a legislação federal, É. porque telefonia, energia e planos de saúde são concessões, não é uma atividade privada, é uma concessão pública. Pois é. A gente não consegue entender como é que nós somos, como consumidores, tão prejudicados assim. Bom, atualmente o senhor é presidente da Comissão do Direito do Consumidor da OAB. Como é que ela age? Boa, assim, lá é o seguinte, eu estou lá há 10 anos, né? Só que eu comecei em 2016 como membro da comissão. Depois eu fui para vice-presidente, passei 6 anos como vice-presidente e agora já estou no segundo mandato de presidente. Já estou indo para Sim, 6 anos com o segundo mandato de presidente, tá? Como é que nós trabalhamos? Nós trabalhamos a OAB Maranhão, ela tem em torno de 90 comissões temáticas que trabalham em favor da classe da advocacia e também tem ações externas em favor da população. Um exemplo, o direito do consumidor, nós andamos em parceria com o Ministério Público, com o PROCON, né? E sempre que tem uma violação do direito do consumidor, quando se trata de direito coletivo, né? A gente está ali para fazer a defesa. Nós recebemos denúncia no nosso site, lá tem um canal de denúncia, você pode clicar na aba de denúncia e você faz uma denúncia e nós podemos auxiliar. A OAB Maranhão, ela não tem o que nós chamamos de poder de polícia, que é o que o PROCON tem, o que o Ministério Público tem, né? De fiscalizar e de aplicar penalidades. Mas a OAB, nós podemos ajuizar ação civil pública em sim. favor da coletividade. E em favor da coletividade, nós podemos agir. Também podemos agir em favor da advocacia. Quando um advogado tem a violação das suas prerrogativas, nós também podemos agir. Tá? A OAB, ela também faz ações externas. Sim. As comissões temáticas, nós fazemos ações externas em favor da população também. A população pode recorrer à OAB diretamente ou Se só for através? direito, se for direito coletivo, nós podemos ajuizar a ação civil pública. Sim, E ela pode denunciar na OAB, porque a OAB ainda é uma das instituições com maior credibilidade do país também. sim. E a gente faz ações externas, junto com a Defensoria, junto com o Ministério Público, junto com o PROCON. Nós vamos até as comunidades esclarecer os direitos dos consumidores. Nós fazemos ações temáticas na época do direito por exemplo, 15 de março, que é o direito do consumidor, ou setembro, 15 de setembro, que é o direito do dia do cliente, né? Tem um dia do consumidor em março, tem um dia do cliente em setembro. A gente faz ações, às vezes na Deodoro, às vezes ações
Para nos bairros, conscientizar a para população. conscientizar dos seus direitos. Sim, sim, isso é bem importante. Agora, doutor Osnaldo, me diga uma coisa: o senhor é cristão, é membro da Igreja Batista Nacional Ágape, lá do meu amado irmão Wilson Wilson Santos, Santos, não é? isso. Em relação. Então, como existe algum conflito entre ser advogado e, e ser cristão? Olha, a sua pergunta é interessante, porque uma vez eu estava em Fortaleza, trabalhando a serviço, né? Estava a serviço, e nós fomos para um jantar de negócios, Sim, e lá as pessoas estavam tomando vinho e eu tomando minha aguinha mineral e jantando. sim, E isso não tinha problema nenhum, porque eu sempre digo para as pessoas, tem gente, tu não pode ser visto com uma garrafa de bebida em cima da mesa. Olha, meu negócio foi com Deus. sim. Eu não fiz negócio para homem estar me vigiando. O negócio foi com Deus. Aí a pessoa terminou o jantar, a pessoa virou para mim e disse assim: como é que você, sendo cristão, advoga em algumas causas que podem até eh, ir contra a sua vida cristã? Sim, Aí eu falei para ela assim: você sabia que Paulo recorreu ao imperador para fazer sua própria defesa? sim. Não, eu acho que Ou tem seja, situações e situações, em né? situações, né? Aí eu disse assim: o que que acontece? Por exemplo, eu, como cristão, eu não advogo na área criminal porque não é a minha área de interesse. Eu não advogo em defesa de pedófilos, não advogo em defesa de aborto, não advogo em defesa de pessoas que abusam de crianças e não advogo em defesa de pessoas que tiram a vida, Sim, a não ser que aquela pessoa usou da legítima defesa para preservar a sua própria vida ou de um membro da sua família. sim. Nesses eu advogo até de graça se for preciso, porque a gente tem ali que, em defesa da própria vida, da família, eu tenho, eu sou obrigado a usar das prerrogativas que eu tenho para me salvar, Sim. para defender a minha vida. Então eu não advogo para causas que vão contra os meus princípios. Mas dizem que o advogado é o primeiro juiz da causa, né? Já vi algumas pessoas defendendo. É, O senhor age assim logo como juiz, não, assim, achando, dizendo, não, eu acho que você está errado para o seu cliente, nós temos que fazer um acordo porque você está errado. Ou é, então você diz, não, vamos lutar porque você está certo. É possível fazer isso na o advocacia? que que o advogado faz? Sim, sim, O advogado, ele tem duas situações. Uma situação é quando ele analisa o caso, e ele quer pensar como juiz. sim, Qual é o erro que está nisso aí? É que o seu cliente, ele está lhe passando uma situação fática e provas. E você, se você não acreditar naquilo ali, você está correndo um sério risco de pensar como juiz. Porque o juiz, ele vai pensar o quê? Parte A, parte B. Me apresentou as provas, eu me convenci mais dessa do que dessa. sim, Se eu pensar como juiz, eu vou excluir a boa-fé do meu cliente, que de repente ele pode não ter todas as provas, mas ele pode ter a verdade. sim. São casos e casos, São né? casos e casos. É, Tem o outro lado de você ser advogado e advogar em causa própria. E aí, quando isso ocorre, você corre o risco também de o sentimento, a emoção atrapalhar a sua causa. entendi, entendi. Doutor Rosinaldo, vamos fazer um intervalo? Daqui a pouco a gente volta. Tá bom? A Wiki Telecom, maior operadora do Maranhão, com mais de 35 mil quilômetros de rede, oferece serviços com condições exclusivas para clientes empresariais e provedores ISP. A Wiki possui a tecnologia DWDM em toda a sua rede, possibilitando o fornecimento de velocidades acima de 100 GB em canais independentes com a menor latência, proteção anti-DDoS e redundância. Wiki Telecom, conectando os maiores provedores de norte a sul do Brasil. 98 99122 7918. Olá pessoal, eu sou Vitória Ribeiro e estou hoje no Céu Dental, um dos patrocinadores do podcast Conexão Diálogo. O Céu Dental é um centro odontológico especializado em atendimentos e serviços de qualidade. Já tem mais de 40 anos de mercado e está hoje localizado no Renascença, no edifício Office Tower. O Céu Dental oferece serviços como próteses totais, implantes dentários e muito mais.
sempre com profissionais experientes e tecnologia moderna. Quer agendar uma consulta ou fazer uma avaliação? Basta entrar em contato através do número 98 32 21 4174. Informação, entretenimento, cultura, negócios, saúde, educação e fé. No ar, Conexão Diálogo com o Dr. Paulo de Tarso. Mais que um podcast, um debate sobre a vida. Oferecimento Wiki Telecom, a maior operadora de telecomunicações do Maranhão. Cell Dental, centro especializado em atendimento odontológico com qualidade e excelência. Instituto Brasileiro de Serviços Médicos, IBMED. CB2Go, o sabor especial do café mineiro, na melhor cafeteria de São Luís. Realização S23 Produções. Conexão Diálogo com o Dr. Paulo de Tarso. Estamos de volta aqui, hoje com o Dr. Rosinaldo Mendes, falando sobre Black Friday ou Black Fraud. Pedir para vocês, inclusive, se inscreverem no canal, né? Compartilharem, dar aí o gostei, compartilhe com seus amigos e fica muito bom, eles vão ficar muito satisfeitos. Tá bom? Doutor Rosinaldo, Black Friday ou Black Fraud? O que o consumidor precisa saber e precisa ficar atento para não ser enganado? Bom, Coisas assim, básicas que ele precisa saber. isso. Inicialmente, como nós estamos numa era moderna, onde a tecnologia e o e-commerce são cada vez mais crescentes, né? O consumidor ele tem que ficar atento aos seus direitos, principalmente quando se trata das violações. Eu diria, por exemplo, que, primeiro, o consumidor tem que ficar atento ao comprar pela internet na segurança. Olhar se o site é confiável, pesquisar sobre a loja que ele está comprando, Vi os comentários, né? ouvir os comentários. Existe, doutor Paulo, o site Reclame Aqui. Lá você vê a reclamação sobre a loja, sobre a empresa. Existe também o consumidor.gov, que você pode pesquisar sobre se aquelas empresas têm muitos processos ali. E principalmente olhar a segurança da internet. Se aquele site tiver o cadeadozinho de segurança, de confiável, Sim. que é aquele site não é, ele é blindado, você pode fazer a compra com segurança. Agora, cuidado. O ideal é que ao finalizar a compra, na hora de digitar os dados do cartão, Sim. você faça isso num ambiente seguro. Se a loja não mostrar essa disponibilidade de segurança, não faça, porque a partir do momento que você colocar os seus dados do cartão, eles podem ser copiados e a partir dali você pode ter uma enxurrada de golpe no seu cartão, né? Nos seus dados. Mas é interessante você ficar atento também ao direito. Por exemplo, é dever do empresário, da loja, do banco, oferecer segurança para o consumidor. Sim. Um exemplo, a gente já ouviu falar muito disso, e até o próprio banco fez propaganda disso para proteger o consumidor, da falsa central do Nubank. Sim. Um exemplo é a falsa central do Nubank. A do Bradesco também já teve, falsa central do Bradesco. E nós temos casos concretos, inclusive no nosso escritório nós temos ação que foi exitosa, que nós entramos contra o banco porque ele não ofereceu a segurança que o consumidor precisava. Por que que você pode perguntar, mas a falsa central não é um golpe? É, mas a falsa central ela utiliza de ferramentas do banco. Por exemplo, ela liga para você, ela lhe dá praticamente os seus dados e você complementa a informação. E às vezes a página também, né? A página é igual e o banco ele é obrigado a proteger os seus dados, a proteger a informação. Quando ele não oferece a segurança, o consumidor tem direito. Sim. É dever da instituição bancária ou empresário ou a loja proteger os dados do consumidor e proteger o Doutor, consumidor. deixa eu lhe interromper um pouquinho.
é uma coisa que é bem interessante para o consumidor, já que a gente está falando para ele. Algumas pessoas reclamam, inclusive eu já passei por isso aí, que na agência bancária, em que tem os caixas eletrônicos, à noite, principalmente, não tem o banco não oferece nenhuma segurança, ali não tem segurança de nada. Seria obrigação do banco oferecer segurança? Segurança que eu estou dizendo, alguém que esteja lá para dar garantia de segurança para o usuário do banco. Sua pergunta ela é extremamente importante. Por quê? Em primeiro lugar, nós temos duas situações. Sim, A primeira situação é que a legislação federal ela não permite segurança armada nos bancos fora da porta giratória para trás. Tem que ser dentro da agência. certo. Segundo lugar, é a disponibilidade do serviço que o banco oferece. Aí é que entra a proteção do consumidor. Sim, Primeiro, o banco ganha quando ele oferece caixa eletrônico fora da agência? ganha Boa. muito. Então ele ganha. Então, se ele oferece o serviço, ele tem um dever de segurança. Sim, Boa. Ah, eu não posso, ele não pode deixar um segurança 24 horas? Ainda que ele não possa, ele está oferecendo o serviço. Então, qual é o dever de segurança? É que o banco ele deve proteger o consumidor nesse sentido, sim. tá? Então, se eu sofrer um assalto dentro da dependência da agência, Isso que eu queria chegar. eu tenho o direito de entrar com uma ação. Eles não vão pagar espontaneamente, mas eu entro com a ação e eu consigo ressarcimento. Doutor, o senhor tem como me provar isso? Tenho. Eu tenho um caso concreto no meu escritório que o consumidor ele sofreu exatamente de acordo com a sua pergunta. Não era nem noite. Ele estava num caixa eletrônico disponibilizado pelo banco e ele foi vítima daquele golpe de trocar cartão. Sim, sim. Ocorre até, Até hoje. até no expediente ocorre. E ele foi vítima daquele troca de cartão. E como ele era idoso, ele só foi perceber na segunda, isso era uma sexta-feira, ele só foi perceber na segunda-feira, quando ele foi movimentar de novo, bota o cartão, tira o cartão, bota o cartão, tira o cartão e a cena funciona. Até que ele foi chamar um funcionário do banco. Quando o funcionário chegou, que foi olhar, o cartão não era dele. E aí o que que nós fizemos? Nós entramos com a ação alegando exatamente isso, a falha na segurança do banco. Sim, Por quê? Como é que uma pessoa entra dentro de um estabelecimento de caixas eletrônicos com colete, se fazendo passar por funcionário, e o banco não toma nenhuma providência no horário de expediente, sim, sim. É né? mais Que é grave. o mais grave. Mas nós temos casos fora do horário de expediente, onde os clientes são assaltados ali dentro, Vulneráveis ali, né? vulneráveis. Mas o banco está oferecendo serviço. Pois é. Quando ele está oferecendo serviço, é direito do consumidor ser protegido. E o que que ele faz? Ele não protege e ele arca com as consequências disso. A justiça tem respondido objetivamente quanto a isso, tá? Sim, sim. E tem dado a reparação ao consumidor pelos danos sofridos, inclusive ressarcimento dos valores mais danos morais. Sim, sim. É dever de segurança da instituição. Tá, eu lhe interrompi, desculpa eu ter lhe interrompido, mas então o que que o consumidor ele precisa saber basicamente? Os sites tem que ter O site aquele tem que ter o cadeadinho. cadeadozinho blindado, Sim, pesquisar de onde você está comprando, as lojas. Eu vou dar um exemplo por que pesquisar. Tem umas palavras em inglês que eu nem sei muito, mas eu dou exemplo prático que é mais fácil para o consumidor sim, entender. Eu estou aqui no site da Americana, né? sim, Ou no Submarino. Estou aqui no Submarino. Só que esse site é o site principal, mas as lojas estão hospedadas dentro desse site principal. sim, sim, Aí eu penso que estou comprando da Americanas, na verdade estou comprando de outra loja, porque a página tem hospedagens de outros sites, sim, né? E aí qual é o meu direito? O meu direito é que eu, como consumidor, eu posso acionar os dois, a loja que eu comprei mais o site que hospedou, mais a empresa que hospedou. sim, Por quê? Porque ela está utilizando de uma ferramenta para me atrair. E aqui a gente chama de responsabilidade solidária. A responsabilidade solidária é em toda a cadeia de consumo,
o consumidor ele tem o direito de acionar qualquer uma das empresas que o produto foi ali até chegar na mão dele, do Sim, consumidor. sim. Agora me diga uma coisa, a quem o consumidor vai recorrer em caso nessas questões de mesmo Black Friday, essas fraudes, a quem ele deve recorrer? O que, assim, quais são os passos que ele deve fazer? O consumidor hoje ele tem várias ferramentas de denúncia. Primeiro, ele pode denunciar no Procon, ele pode denunciar no consumidor.gov, que é um site que tem 10 dias para dar uma resposta. Ele pode denunciar no Ministério Público. Agora, se foi golpe, ele tem que fazer um boletim de ocorrência. Se foi golpe do Pix, que envolve dinheiro, ele tem que imediatamente ir no seu aplicativo do banco e fazer a contestação do valor, porque aí o banco consegue agir rápido e consegue bloquear as contas de destino. Sim. Isso é importante. Ainda existe delegacia do consumidor? Existe. A delegacia do consumidor ela é mais para boletim de ocorrência, Sim. porque o que acontece hoje é que a maioria dos crimes contra o consumidor eles ocorrem no ambiente virtual, a maioria deles. A maioria deles. Hoje as lojas elas têm um mau atendimento, em a maioria dos casos, mas crime mesmo assim dizer crime, golpes não ocorre no plano físico, Difícil, é difícil, 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 entendeu? difícil. Mas a delegacia do consumidor ela ainda existe e aqui tem uns 3 casos que eu posso dar o exemplo aqui para que ela serve, né? Primeiro que lá tem delegado, tem agentes, ela investiga, ela acompanha em algumas situações de fiscalização, mas o mais importante é que a Delegacia do Consumidor ela apura os crimes contra o consumidor. Vou dar um exemplo. Aqui em São Luís nós tivemos uns 3 casos de empresas que promovem festas que não cumpriram com seu contrato e mais de Isso é frequente, é né? frequente, a Delegacia do Consumidor ela atua nisso aí, investigando, fazendo pedido para a Justiça de bloqueio de patrimônios, bloqueio de bens, então ela atua. A Delegacia do Consumidor ela é a mesma Delegacia de Polícia Civil, que faz a investigação e encaminha o inquérito para o Ministério Público. Então, a Delegacia de Consumidor encontrou um crime contra a coletividade, ela faz o inquérito, ela apura e encaminha para o Ministério Público. E o Ministério Público vai e aciona a Justiça. Como é que o Código de Defesa do Consumidor vê hoje? Está completando quantos anos, doutor? 35 Trinta e anos. cinco anos. Como é que o Código do Consumidor vê hoje os crimes cibernéticos, por exemplo? Porque muita gente, quando ele foi promulgado, né, ele não se tinha essa ferramenta de Sim, e-commerce, internet, esse tipo de coisa. E quais foram as modernizações do Código de Defesa do Consumidor em relação a isso? nós tivemos bastante avanço. Inclusive, a legislação passou já por algumas reformas Sim, e trouxe mudanças significativas. A principal mudança em relação ao e-commerce, nos crimes contra a relação de consumo, ela está dentro do Código Penal, inclusive, tem as punições devidas dos crimes contra a relação de consumo. Um exemplo é os crimes patrimoniais, sim, que são esses golpes que a gente fala dentro da relação de consumo. Tem, por exemplo, quando, quando não é golpe direto, mas quando é crime praticado pelo comerciante, pelo empresário, como enriquecimento sem causa, é lhe vender e não lhe entregar, sim. lhe vender e não lhe entregar, ou então é, vender um produto fora das desconformidades que a legislação permite. Um exemplo é todo produto ele tem que passar pela fiscalização federal. Então vamos supor que você compra um brinquedo para o seu filho que tem 3 anos e o brinquedo ele vem com a etiqueta dizendo que é brinquedo para criança de 3 anos, quando na verdade ele tem algo nocivo àquela criança. Exemplo de produto feito com material tóxico, é, Quando tem pro- chumbo, né? Às vezes quando produtos, mistura com chumbo. produto pontiagudo, quer dizer, a criança vai colocar na boca e vai se machucar, e está sem o selo do Inmetro. Se tiver sem o selo do Inmetro, não compre. Os produtos podem fazer mal. Quando eu dava aula na faculdade, eu falava com meus alunos o seguinte: cuidado
com as bijuterias, nada contra o camelô que trabalha, que tem lá seu sustento, nada contra isso. Mas se você é mulher e vai comprar aqueles brincozinhos de bijuterias, aqueles brincos fabricados ali artesanalmente, cuidado, porque, por exemplo, você coloca um brinco e tem chumbo, contém uma substância tóxica na fabricação daquele material, e você for alérgico, você pode ter uma morte ali É, rápida, edema de glote. edema de glote e tudo. Outro cuidado é com brinquedos comprados para crianças nos comerciantes informais, né? Sim. Por que isso? Porque ele não passou pelo Inmetro, ele não tem o selo do Inmetro, ele não foi testado, aquilo ali não tem segurança nenhuma. Quantas e quantas vezes, o senhor que é médico já sabe disso, quantas e quantas vezes crianças não se engasgam Muitas vezes. colocando bolinhas na boca, aquele negócio todo. Ah, mas é um telefonezinho inocente, aí ele morde aquilo ali, aí sai de dentro uma substância, uma coisa qualquer. Então, assim, cuidado. A evolução da proteção do consumidor, ela acompanha a tecnologia. Por exemplo, hoje nós temos um avanço na questão dos crimes cibernéticos. Sim. Nós temos a OAB Federal tem uma comissão de cybercrimes, comissão especial de investigação de cybercrimes, né? Então, o Código do Consumidor ele evoluiu bastante. E, junto com o Código do Consumidor, nós temos também a própria legislação federal que avançou nos crimes praticados pelo ambiente virtual. Os crimes sexuais, por exemplo, crimes de pedofilia e outros mais aí que ocorrem. Sim, sim. É porque o consumidor, e aí eu me coloco na posição de consumidor, nós pensamos muito, enquanto consumidor, de que os crimes cibernéticos, ou engano, tudo isso, não tem identificação na internet, o que não é verdade, né? Sim, Tudo tem identificação, tem aqueles que se escondem de fato, mas a grande maioria não. E sites, por exemplo, sites confiáveis, eles estão lá, tem toda uma estrutura, né? Eles não estão anônimos lá, né? Então, sim, há quem a gente recorrer sim para buscar esse reparo. sim. Hoje, qualquer crime que você sofrer na relação de consumo, seja pela internet, seja em loja física, você tem os seus direitos garantidos. O exemplo, eu comprei pelo e-commerce, não recebi. Lá onde você fez a compra, se for uma loja que não tem resposta, você pode buscar a página de hospedagem onde você comprou, que ela tem o direito de lhe ressarcir, porque ela utilizou aquela ferramenta. Eu vou dar um exemplo aqui dos sites de compras fora do Brasil, que você compra, demora, mas recebe, não é isso? Sim, Os sites estão disponíveis, você se cadastra, você vai lá e compra. E aí, professor, o que que ocorre se eu tiver um crime contra essa relação? Paguei e não recebi. Você pode acionar na justiça normalmente. A justiça vai comunicar essa plataforma porque ela tem que ter um representante no Brasil sim, e ela vai responder por esse crime. sim, sim. Olha, bem interessante. Agora, doutor Rosinaldo, que conselhos o senhor daria para os jovens advogados ou estudantes, o senhor também é professor, que querem atuar na área do consumidor? Olha, a área do consumidor hoje ela é uma área extremamente produtiva. Vou dar um exemplo. Nós temos hoje várias vertentes do consumidor. Eu tenho especialidade em direito médico, que você pode atuar nos planos de saúde. Sim, Eu tenho direito bancário, sim, direito bancário. Eu posso trabalhar com consignados, que é empréstimo consignado. É uma vasta. Primeiro que tem muitos idosos, né? tem. E são idosos e funcionários públicos. Então, Eu, tem muitos consignados na praça meu aí. irmão, E, todos os dias eu recebo ligação me oferecendo esse é, negócio. Chega a ser e assim, irritante. eu diria assim, quer começar a ganhar dinheiro Sim, no direito do consumidor? sim, Comece com os consignados e o direito bancário. sim, Por quê? Primeiro, se você advogar contra bancos, se você tiver êxito na ação, eles têm com que pagar. sim. A sua ação Eu nunca não vai tenho para terminar, onde correr. não tem para onde correr, nunca vai terminar no zero. Segundo, que são milhões de clientes em todo o Brasil.
sim, Então, por exemplo, direito bancário, você tem fraude toda hora, você tem empréstimo fraudulento toda hora, você tem aqueles agentes de crédito fazendo empréstimo, contratos que você nunca assinou. Então, é muito cliente para você ganhar dinheiro. E você defender o consumidor. E os consignados do mesmo jeito. Aposentados que nunca fizeram empréstimo só vão perceber que tem empréstimo sendo descontado quando puxa o contra-chequezinho lá em V. Tem empréstimo de cartão de crédito de 84 parcelas, 96 parcelas, que é um crime contra um aposentado, um negócio daquele ali. Então, você que é jovem advogado, busque o direito do consumidor nessas vertentes. Direito bancário, direito de plano de saúde e a questão dos consignados dá para ganhar muito dinheiro. Por quê? Porque você tem muitos clientes. campo é vasto. É muito vasto. E é uma área que dá para você advogar em juizado especial, que é mais célere, mais rápido. Dá para você advogar na esfera administrativa, como é o INSS também, para buscar corrigir aquilo ali, buscar cancelar, fazer aquele cancelamento. E também você pode atuar junto ao Banco Central, fazendo direto ali algumas ações junto ao Banco Central. Aí tem várias outras vertentes dentro do direito bancário, como, por exemplo, a pessoa que paga um crédito, que paga uma dívida antiga e fica lá um registro, como se fosse uma pendência, chama-se Sim, registrato. sim, Isso tudo dá dinheiro. Então você deve advogar inicialmente no direito do consumidor porque você tem uma clientela maior. Também tem a área do direito previdenciário, que é extremamente, assim, é um campo muito largo, tem bastante clientes também. sim. É muitas oportunidades. O que eu digo, doutor Paulo, é que é o seguinte: para quem quer trabalhar, Não não, falta trabalho. não falta trabalho. E na advocacia, eu até tenho, assim, eu vim de uma realidade bem simples, mas eu nunca gostei de vitimismo. E eu fico, quando eu olho uma pessoa dizer assim, ah, eu me formei, mas eu estou aqui no sinal vendendo tomate porque eu não consegui encontrar uma oportunidade. Não, é mentira, é preguiça, é alguma coisa que ele fez de errado no meio do caminho. Sim, Porque toda profissão é digna. sim, Toda profissão é digna. Agora, é, usando aquela teoria de Bill Gates lá, né, com as palavras, não é com essas palavras assim, né? Que o Bill Gates disse assim, olha, se você quer arrumar um jeito fácil de fazer uma coisa difícil, coloca um preguiçoso lá para fazer. é verdade. E a Bíblia também diz, vai ter com a formiga o preguiçoso. Deus não gosta de preguiçoso, né? Pois é. Se quer trabalhar, tem espaço para todo mundo. Exatamente. Jesus chama os apóstolos, todos trabalhavam, né? Todos eram empregados, né? E tiveram que deixar seus afazeres, por enquanto, para seguir Jesus no ministério dele. E depois eles voltaram para trabalhar, dizendo, não, não dá mais certo, vamos trabalhar até que Jesus volta para confrontar eles, né? É. Então Deus não gosta de preguiçoso, pelo contrário, né? Então, meu irmão, eu queria suas considerações finais para a gente encerrar esse papo aqui, que eu nem vi o tempo passar, 1h30, eu nem vi o tempo passar, porque temos muito a conversa. Tem. Talvez a gente faça o episódio 2 da Black Friday. Bom, mais uma vez agradecer aqui o convite, estar aqui na Conexão Diálogo e dizer para você que é consumidor, você que compra pela internet, você que busca produtos com promoções, fique atento. A Black Friday ela precisa demonstrar que o produto efetivamente tem desconto, que ela faz parte de uma cadeia de produtos que estão oferecidos ali com desconto por causa dessa semana. Se você encontrar qualquer distorção, qualquer fraude na marcação desses preços, denuncie. Você denuncia no Procon, denuncia no Ministério Público, pode denunciar na OAB, ou, em último caso, procure a justiça, que é um direito seu. Não deixe de reclamar, porque não importa se é 1 centavo ou se é 1 milhão, é o seu direito que está sendo violado. É verdade. Eu tinha um advogado meu antigo, a gente conversava muito, e ele me disse uma vez assim, doutor Paulo, que tinha algumas causas com ele, e a conversa enveredou por uma outra história. Tem uma hora que ele me disse assim, doutor Paulo, quem não defende seus direitos não é nem digno deles. Eu achei muito bacana, né? Então, queria agradecer também a sua presença, meu irmão, que o Senhor te abençoe e te guarde. Mande o nosso abraço lá para os nossos irmãos da Igreja Batista Nacional Ágape, lá do Pastor Amém. Wilson. Em outra oportunidade, temos certeza que o senhor estará aqui conosco conversando mais sobre o direito do consumidor ou qualquer assunto que nos interesse.
A gente também tem uma área de trabalho que é uma das nossas especialidades também práticas, né? Eu também atuo na área trabalhista também, a gente pode bater o papo sobre Simbora, depois a direito gente do vai marcar para trabalhador bater também um papo. aqui. E a gente pode falar também para empresários também, porque eu também atuo na área empresarial e tributária Vamos também. embora. Então são 3 episódios, né? 3 episódios que nós vamos fazer. Irmão, um grande abraço. O Senhor te Obrigado. abençoe e te guarde. Abraço para sua família também. Amém. A Wiki Telecom, maior operadora do Maranhão, com mais de 35 mil quilômetros de rede, oferece serviços com condições exclusivas para clientes empresariais e provedores ISP. A Wiki possui a tecnologia DWDM em toda a sua rede, possibilitando o fornecimento de velocidades acima de 100 GB em canais independentes com a menor latência, proteção anti-DDoS e redundância. Wiki Telecom, conectando os maiores provedores de norte a sul do Brasil. 98 99122 7918. Olá pessoal, eu sou Vitória Ribeiro e estou hoje no Céu Dental, um dos patrocinadores do podcast Conexão Diálogo. O Céu Dental é um centro odontológico especializado em atendimentos e serviços de qualidade. Já tem mais de 40 anos de mercado e está hoje localizado no Renascença, no edifício Office Tower. O Céu Dental oferece serviços como próteses totais, implantes dentários e muito mais, sempre com profissionais experientes e tecnologia moderna. Quer agendar uma consulta ou fazer uma avaliação? Basta entrar em contato através do número 98 32 21 4174. Informação, entretenimento, cultura, negócios, saúde, educação e fé. No ar, Conexão Diálogo com o Dr. Paulo de Tarso. Mais que um podcast, um debate sobre a vida. Oferecimento Wiki Telecom, a maior operadora de telecomunicações do Maranhão. Céu Dental, centro especializado em atendimento odontológico com qualidade e excelência. Instituto Brasileiro de Serviços Médicos, IBMED. CB2Go, o sabor especial do café mineiro, na melhor cafeteria de São Luís. Realização S23 Produções. Conexão Diálogo com o Dr. Paulo de Tarso.